Olá, meninas, boa noite. Então, a gente está chegando quase ao fim da nossa disciplina, tá? E aí a gente entra na fase do processo de elaboração de planos, programas e projetos sociais. E nesse módulo, a gente vai ver mais especificamente a elaboração de um projeto social, tá? Então, nesse processo de elaboração de um projeto social, a gente vai ver as fases que compõem esse processo, de que forma acontece esse processo de elaboração, para se chegar ao objetivo final, ao resultado, para poder implementar uma política pública de qualidade que possa atender às necessidades e demandas de cada cidadão. Então, dentro das fases de elaboração de um projeto social, a gente tem quatro fases, né? A princípio, a gente vê essas três fases que são que estão na linha de frente, é o início, obviamente. É até clichê a gente falar, mas a gente deve o quê? Começar pelo começo. O que que traz esse início? Ele traz uma análise do cenário, uma análise de determinação de demanda. Nessa análise de cenário, para iniciarmos o projeto, a formulação de um projeto, a gente vai entender todo o contexto que envolve a realidade que a gente quer intervir, que a gente quer impactar, tá? E aí, por conseguinte, a gente vai para o planejamento. Depois que a gente entende a realidade, o contexto em que ela está inserida, o todo e o micro também, cada componente daquela realidade, cada ator social, a gente identifica a demanda que a gente quer modificar, que a gente quer transformar em outra realidade melhorada, e a gente vai para o planejamento. E o planejamento nada mais é do que a definição de atividades. Que atividades eu vou desenvolver no meu projeto para eu alcançar meu objetivo? O planejamento de recursos, tá bom? Eu consegui desenvolver e definir minhas atividades. Que recursos eu preciso utilizar para que essas atividades sejam desempenhadas com sucesso, né? Que elas tenham êxito. Definindo e planejando os recursos, eu vou detalhar um sequenciamento de atividades, né? A gente não pode agir de qualquer jeito, a gente tem que agir de acordo com uma sequência lógica, com um cronograma definido, com um sequenciamento de atividades. Que atividades vêm primeiro? Para que depois eu possa seguir o plano desenvolvendo uma outra atividade que vai me aproximar ainda mais da realidade esperada, né? Então tem que seguir essa sequência. E aí, por conseguinte, a gente tem o desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, que é o corpo do projeto em si, a gente vai trazer a distribuição de informações, o desenvolvimento de equipes, quem que vai trabalhar junto comigo nessa formulação desse projeto, nessa efetivação e implementação do projeto, né? Então, tem que trabalhar a minha equipe, eu tenho que descentralizar as atividades, eu não posso abraçar o mundo com as mãos e desenvolver tudo sozinha. Eu tenho que ter uma equipe que possa trabalhar junto comigo para me ajudar a alcançar o meu objetivo final, né? A certificação de qualidade. O que eu estou desenvolvendo até aqui é um serviço de qualidade, é um serviço que dá para atender os objetivos de forma íntegra, de forma que satisfaça a população qualitativamente, né? Não é desempenhar uma política pública de qualquer jeito, um projeto de qualquer jeito, só para desengavetar aquele projeto, né? E a seleção de fornecedores, a administração de contratos, né? Então, para que eu possa desenvolver o meu projeto, eu tenho que fazer licitações de vários fornecedores, né? O que que eu vou utilizar de recursos, não só humanos, como recursos financeiros, mas também como recursos materiais. O que que eu vou utilizar de recursos materiais para desenvolver meu projeto, né? Então, esses recursos materiais, eles vêm de fornecedores. Então, essa seleção de fornecedores, de administração de contratos, licitações, ele está dentro do processo de desenvolvimento da formulação de um projeto. E, por fim, depois de desempenhar as fases de início, de planejamento, desenvolvimento de um projeto, a gente vai para o encerramento, tá? E nesse encerramento, a gente tem o encerramento de contratos, aqueles que a gente fez lá no desenvolvimento, de contratar fornecedores, de ver que recursos a gente utilizar e fazer a licitação desses fornecedores. Então, nesse encerramento, a gente vai estar encerrando
esses contratos, tá? E também o encerramento administrativo de pessoal, de recursos humanos. Todas as pessoas que eu trabalhei na minha equipe, a gente vai estar encerrando administrativamente, assim como todas as atividades que a gente se propôs a fazer, tá? E aí, logo posteriormente a isso, a gente também vai fazer o processo de avaliação, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã, tá bom? Então, sabendo dessas fases que compõem a formulação de um projeto, início, planejamento, desenvolvimento, encerramento e posteriormente a avaliação que a gente vai ver ainda, a gente entende, resumidamente, que um projeto ele deve contemplar uma sequência lógica de eventos, que foi o que a gente falou ainda há pouco, ou seja, essa sequência lógica ela é fundamental. Por quê? Porque a gente não vai agir de qualquer forma, a gente tem que detalhar que atividades vêm primeiro, que atividades vêm depois, para que a gente possa alcançar um objetivo de forma coerente, de forma que ele nos traga uma resposta que seja coerente com a realidade que a gente quer alcançar, tá? E aí a gente também entende que o projeto ele deve propor e atingir objetivos claros e definidos. Para a gente atingir um objetivo e alcançar a realidade desejada no final do projeto, a gente tem que definir lá no início que objetivos a gente tem que alcançar, a gente quer alcançar, ou seja, que metas eu vou propor para eu alcançar ao final desse projeto, tá? Então, por isso é tão importante que esses objetivos sejam definidos de forma clara, de forma objetiva e bem definida, tá? Um projeto ele também deve ser conduzido por pessoas com perfis e competências específicas, ou seja, essas pessoas com perfis e competências específicas, elas estão diretamente ligadas ao sucesso do projeto, né? Que pessoal eu vou selecionar para estar junto comigo nessa linha de frente de formulação do projeto? Né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional, são pessoas competentes para aquela demanda, para aquela seara. Né? Por isso que é tão importante a gente definir a demanda lá no início. Definindo a demanda e definindo depois no planejamento quais atividades eu vou desenvolver, quando eu selecionar a minha equipe, eu vou saber que profissionais contratar, que profissionais agregar à minha equipe, para poder chegar num resultado mais objetivo, né? E ele também deve requerer a aplicação de recursos. Não é possível fazer ou desenvolver nenhum projeto sem recursos, seja ele material, seja ele humano, seja ele financeiro. O recurso financeiro é de extrema importância, porque é daí que eu vou ter a efetivação do meu projeto em si. Né? Como é que eu vou desenvolver as atividades sem recurso financeiro para aquilo? Não é possível. Né? E também os recursos humanos, como a gente falou, os profissionais que vão trabalhar junto à nossa equipe, e o recurso material, né, que é da onde eu vou também estar contratando fornecedores para me angariar esses recursos materiais. Isso foi muito bem explicado, detalhado, né? E aí, por ser um projeto, é necessário gerenciar todas as suas fases, né? Esse gerenciamento de todas as fases, do início ao encerramento do processo de formulação de um projeto, é fundamental, porque esse gerenciamento ele vai nos trazer respostas. Que respostas são essas? Eu estou desenvolvendo um projeto de maneira eficaz, esse projeto vai trazer uma resposta positiva à população, né? Gerenciamento de pessoas, dentro da formulação de um projeto, ou seja, de que forma eu estou gerenciando a minha equipe? Eu estou trazendo ela, estou gerenciando ela de uma forma que ela vai conseguir conduzir essa formulação desse projeto, né? Há conflitos dentro dessa equipe? Que conflitos são esses? Né? De que forma eu posso gerenciar esses conflitos para não atingir o resultado do meu processo, do meu projeto, no final, tá? Porque toda essa questão, tanto de recursos humanos, de pessoas trabalhando comigo, de recursos materiais, se eles não forem gerenciados em cada fase do processo, desde o início até o encerramento, lá no final eu vou ter uma resposta vaga, né? Eu não vou conseguir atingir o meu objetivo de forma clara. E se eu não gerenciar desde o início, quando chegar ao final, eu não vou saber o que aconteceu de fato
aonde eu errei, onde estava a falha, né? Então, esse processo de gerenciamento, ele é fundamental e é, é extremamente, e ele é extremamente importante nesse processo. Então, gerenciar as fases é um ponto que não devemos esquecer nas fases do projeto, de formulação de um projeto social. E aí, meninas, quando a gente fizer detalhar fase por fase do processo de elaboração de um projeto, a gente vai agora destrinchar o que acontece especificamente em cada fase, tá? Então, a fase do início, o que eu falei agora há pouco? A fase do início, ela vai trazer a análise do cenário, né? A análise detalhada para a gente poder formular e identificar a demanda, tá? Então, essa análise do cenário, ela é um dos primeiros passos de um projeto, que, se bem conduzida, proporciona uma base sólida para toda a sua gestão. Ou seja, se eu, lá no início, conseguir ter a visão de todo o contexto, de todo o cenário, que a realidade em que eu vou intervir está inserida, eu vou construir uma base sólida para todas as fases do meu projeto, né? E lá no final eu vou ter um sucesso garantido, né? Então, por isso a fase inicial é tão importante, a gente não pode desprezar qualquer que seja o elemento das fases, né? Então, esse cenário ele pode ser considerado tanto o ambiente físico, no qual eu vou estar desenvolvendo o projeto, quanto o contexto de sua aplicação, né? Como assim? Análise do cenário, análise do contexto físico, do ambiente físico, ou seja, qual é a realidade que eu vou intervir? É o município de Coroatá, de uma forma geral, né? Então, que análise do cenário físico, do ambiente físico eu vou estar desenvolvendo? Quantos habitantes? De que a população sobrevive de forma geral dentro da cidade, né? Como é que a cidade é consolidada em seus aspectos físicos? É uma cidade urbana, totalmente urbana? É uma cidade que ainda tem aspectos rurais em suas ruas, em seus aspectos físicos mesmo, né? E aí também a gente vai analisar o contexto em que a cidade de Coroatá está inserida, tá? Que contexto social a gente pode ver, que contexto econômico a gente pode ver dentro da cidade. A população consegue se desenvolver economicamente sozinha ou a população, em seu caráter econômico, se apega muito mais a empregos de funcionalismo público, como a prefeitura, ou a comércio, né? Então, todo esse cenário, tanto físico como o contexto econômico, social em que está inserido, ele faz parte do início do projeto, para que depois que eu analisar esse cenário, eu possa identificar as principais demandas que aquela realidade ali está me oferecendo. Que demandas que eu vou conseguir mudar, que eu vou conseguir impactar com o meu projeto, tá bom? E aí, meninas, para a gente conseguir visualizar melhor, a gente traz um exemplo, né, desse cenário, dessa análise de cenário, tá? E aí o exemplo é, se a gente estiver numa campanha de vacinação, tá? Teremos como cenário cada unidade municipal, porque a campanha de vacinação, ela é nacional, né? Então a gente vai ter como cenário cada unidade municipal de saúde do país, né? E os postos de vacinação sob a sua responsabilidade de cada unidade, né? Então assim o cenário ele pode ser cada município, dentro de um contexto mais expandido, de um contexto amplo. Se eu estou fazendo uma campanha de vacinação no país, o cenário vai ser cada município que vai aderir àquela campanha de vacinação, né? E também ele pode ser no âmbito institucional, é, é, ele pode ser, além de cada município, o cenário também pode ser todo o país num contexto geral. Além de que também o contexto, além do cenário físico, como a gente determinou o país ou cada município, pode ser a estrutura organizacional do Ministério de Saúde. Como é que o Ministério de Saúde se organiza para desenvolver a campanha de vacinação? Né? Que contexto que ele trabalha, em que contexto ele se inclui para poder atender cada município, atender cada demanda de todo município que vai lá e oferta para o Ministério de Saúde a sua demanda local, né? Então, nessa campanha de vacinação,
o cenário físico pode ser cada município, num contexto mais amplo, todo o país, e o contexto social, o contexto econômico pode ser como se estrutura o Ministério da Saúde para poder atender cada município e todo o país nesse contexto de vacinação, nessa campanha de vacinação, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E aí, seguindo o nosso raciocínio, como é que eu vou identificar uma oportunidade para poder agir estrategicamente? Como é que eu vou identificar a demanda, que é a mesma, que é outro objetivo lá do nosso início, né? Como que eu vou identificar a demanda? Né? Essa demanda, ela vai ser identificada a partir do exame da sustentabilidade política da realidade, o exame da sustentabilidade técnica e o exame da sustentabilidade financeira, tá? Como é que vai se desenvolver cada etapa dessa dentro da nossa identificação da oportunidade? A gente vai ver a seguir. Então, a gente vai conseguir fazer essa identificação de demanda e de oportunidade para poder agir estrategicamente e conseguir alcançar um objetivo final através do diagnóstico. Diagnóstico da realidade na qual a gente quer intervir, a gente quer impactar, tá? Então, esse diagnóstico ele vai trazer o levantamento detalhado de dados e informações que possam caracterizar as condições de vida dos potenciais beneficiários da nossa intervenção, tá? Quando eu vou fazer esse diagnóstico, eu vou lá e na realidade onde eu vou intervir na comunidade e eu vou identificar os potenciais beneficiários do meu projeto, tá? Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com o projeto que eu vou desenvolver nessa realidade, tá? E aí, quando eu identifico esses potenciais beneficiários, eu vou entender de forma detalhada e caracterizar a condição de vida deles, né? O contexto em que eles estão inseridos, né? O que eles fazem para poder se sustentar e sustentar sua família, tá bom? Então, essa análise detalhada, ela vem através do diagnóstico da realidade social, tá? A identificação das dinâmicas sociopolíticas, econômicas e culturais que explicam a situação-problema, tá? Eu tenho um problema dentro daquele contexto em que eu identifiquei meus potenciais beneficiários, né? Tá? Então, desses beneficiários, eu tenho um perfil deles. Que perfil é esse, né? Que dinâmicas sociopolíticas, econômicas e culturais eles estão inseridos? É assim que eu vou formular o perfil de cada potencial beneficiário, né? Que contexto econômico eles estão inseridos? Eles trabalham? Eles recebem renda? De quanto é a média de renda mensal que esses beneficiários recebem, né? É, a cultura em que eles estão inseridos, né? Isso é de extrema importância, porque eu não vou desenvolver um projeto sem antes saber o contexto cultural em que aquela comunidade, em que aquele município está inserido, né? Porque eu não vou desenvolver um projeto aleatório, eu vou desenvolver um projeto em que essas pessoas se encaixem, em que essa realidade se encaixe à realidade deles, tá? Só assim eu vou conseguir ter a resposta esperada lá na minha formulação do início do projeto. E aí, fazendo esse diagnóstico da realidade social, eu vou posteriormente entender como é que esse diagnóstico pode ser resolvido através de que atividades, né? Quais atividades eu vou fazer, eu vou elencar para poder chegar a um diagnóstico social da realidade onde eu vou intervir, né? Então, essas atividades, elas podem ser eh, instituídas através de reuniões com grupos de beneficiários. Esses grupos são conhecidos como grupos focais. Lá no início, quando eu identificar meus potenciais beneficiários daquele projeto, para desenvolver o diagnóstico mais aprofundado e detalhado, eu vou desenvolver reuniões com esses beneficiários, né? E essas reuniões a gente chama de grupos focais, pequenos grupos que eu faça várias reuniões para poder estar anotando a demanda desses grupos. O que esses grupos vão me passar como demanda, né? A pesquisa documental, né? O que tem de legislação que ampara aquele município, que ampara aquela comunidade, num contexto mais amplo, porque eu vou agir de acordo com essa legislação, com esse documento, né? A gente não pode agir de qualquer jeito. Entrevistas qualitativas com informantes-chave, né?
a gente vai estar, durante esse processo de formulação do projeto, entrevistando pessoas chaves. Que pessoas são essas? Pode ser o líder da comunidade, pode ser o prefeito, pode ser outros atores sociais que estão ativamente participando da sociedade civil, dentre outros atores, né? Oficinas de análise da problemática a partir dos dados e informações levantados, né? Então, depois de todos os dados colhidos com os participantes, com os potenciais beneficiários, eu vou estar analisando essa problemática, né? Fazendo oficinas com ele, né, com eles, de forma participativa. Então, esse diagnóstico ele é construído de forma participativa com esses beneficiários futuros. E aí, como é que se dá a análise da problemática? Essa análise da problemática que eu formulei lá depois do diagnóstico, ela vem identificar as situações problema ou desafios que melhor expressam a problemática social em questão, tá? Então, depois que eu identifiquei as demandas, eu vou entender qual é a situação, o problema que está sendo exposta naquela comunidade, né? Como é que eu vou resolver essa situação, problema? Né? Hierarquizar tais problemas, desafios, de forma que elas apareçam relacionadas numa cadeia de causa e efeito. Tá? O que causou aquilo? O que desenvolveu aquele problema? Quando eu hierarquizo, eu faço como se fosse uma árvore, né? Uma árvore que ela vai dando frutos, né? Qual é a raiz do problema? Né? O que veio depois? O que aquele problema inicial causou? Né? E aquele problema inicial causou um outro problema, e esse segundo problema causou N outras situações. Então, de forma que essa hierarquização me faz enxergar o todo, né? E me faz ver que problemas eu tenho a resolver, né? Que problemas foram desencadeados a partir de um contexto central, né? E aí, depois que eu fazer essa árvore de problemas, essa hierarquia, eu vou sintetizar um problema central, que é para eu poder melhor trabalhar, tá? Para a gente não ficar perdida na hora de formular uma solução. A gente vai resumir todo esse problema num problema central, para poder intervir de forma mais objetiva. E aí, por fim, meninas, depois que eu fizer toda essa análise da problemática, essa análise do contexto, do cenário físico, do cenário social, econômico, político, eu vou analisar cada ator, né? E aí, analisando cada ator, a gente tem algumas perguntinhas que a gente se faz durante a formulação do projeto. Que perguntinhas são essas, né? Aí eu vou me perguntar, quais as expectativas de cada ator em relação ao projeto? Que atores são esses? Tanto quem vai ser beneficiado com o projeto, como eu, enquanto formulador do projeto, como toda a população, de uma forma geral. De que forma eu vou impactar a realidade desses atores, a minha realidade enquanto formulador de política pública de um projeto em específico, né? Então, quais as expectativas eu vou tentar alcançar, né? Isso a gente vai identificar lá naquelas reuniões, onde a gente vai entender a participação de cada um, o que cada um quer de resposta dentro daquele projeto, tá? Quais os prováveis benefícios, prejuízos do projeto para cada ator, né? Quando eu identifico meus potenciais beneficiários, ali eu já vou identificar que benefício eu vou estar ofertando para ele no final do meu projeto, né? Que benefício positivo, né? E também a gente tem que analisar que prejuízo pode também advir desse projeto, né? O projeto ele pode ser um sucesso, mas ele também pode trazer efeitos colaterais que a gente também vai ver mais na frente, tá? Então a gente tem que fazer essa análise, identificar de já, antecipar essa realidade de efeitos e de sucesso que a gente vai ter com o nosso projeto. E, por fim, que recursos cada ator tenciona ou não disponibilizar para o projeto, né? Que atores que vão disponibilizar recursos? Aí já não é o ator, é, 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 eu enquanto formulador ou a população enquanto beneficiário. Aí já entra a questão do ator estatal, né? O que o Estado vai me disponibilizar de recursos para eu poder atingir o meu objetivo e poder impactar a realidade daquela população, né? E aí essa atenção, essa palavra tensionar, é importante que a gente entenda ela. Deixa eu até grifar.
É importante que a gente entenda essa palavra como uma questão de que a realidade ela é contraditória, né? O contexto ela é contraditória. O que a gente falou nas primeiras aulas, né? Que dentro da gestão de políticas públicas existe uma relação entre capital e trabalho, entre a sociedade civil e o Estado, né? Então essa relação ela é tensa, né? E essa relação tensa ela vai causar é, é, a questão da contradição entre o Estado e a sociedade civil no que concerne a esses recursos, né? O que a sociedade civil está demandando e o que o Estado vai oferecer de recursos para poder fazer uma política pública em relação àquela demanda. E, às vezes, essa, essa contradição ela gera conflitos, né? Porque aí se tensiona essa relação na questão de o que eu tenho de demanda e o que eu posso ofertar de recursos para resolver aquele problema, né? E aí o Estado muitas vezes não quer ofertar recursos suficientes para poder a gente ofertar uma política pública de qualidade e resolver a problemática daquela comunidade, tá? Por isso que às vezes gera essa tensão, tá?